Olá, olá, amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube. Um excelente dia para vocês, uma boa terça-feira para todos. Iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel, a nossa sessão diária através do canal do Centro no YouTube, trazendo o Evangelho, a luz do Espiritismo para os nossos amigos, principalmente no entendimento e na explicação, na explanação do nosso querido benfeitor Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. Gente, nós agradecemos a todos os nossos amigos pelos comentários, pelas curtidas, quando compartilham o nosso material. Isso para nós vai mostrando para a plataforma, né, que existe interesse nesse tipo de conversa e a gente fica muito feliz pelas pessoas que têm nos prestigiado. Então, um grande abraço para todos vocês. Nós vamos dando continuidade, então, nessa introdução, no prefácio do livro No Mundo Maior, do Espírito André Luiz, que Emmanuel nos fala a respeito da jornada evolutiva. Ontem nós conversávamos sobre um público tão heterogêneo que retorna aos milhões para o mundo espiritual, e Emmanuel encerra a primeira parte desse prefácio perguntando como que a justiça divina lida com pessoas tão diferentes, né? Então ele vai aí dar continuidade, nós vamos lendo para vocês. Perante a Suprema Justiça, o malgache, né, o habitante da ilha de Madagascar, né, e o inglês fruem dos mesmos direitos. Então, é claro para nós, todo ser humano tem os mesmos direitos perante Deus. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue invariavelmente, olha só que interessante, gente. Emmanuel não está aqui contextualizando a situação de quem vive numa área mais afastada dos grandes centros ou aqueles que vivem nos grandes centros humanos. Ele não está dizendo isso. O que a lei divina vai observar? O que ela distingue? A virtude do crime, o trabalho da ociosidade, a verdade da simulação, a boa vontade da indiferença. Da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Ou seja, o que a divina lei observa não é o contexto em que nós estamos reencarnados, não é a fé que estejamos vinculados, não é a situação nominal, é na verdade aquela conduta de espiritualidade que nós assumimos dentro dos limites que nós apresentamos como espíritos. Então é isso daí que vai determinar essa análise. Aí diz Emmanuel, novamente nos interrogando para a gente pensar: como avaliar por bitola, por medida única, recipientes tão heterogêneos? Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo Pai? Por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes, se o dicionário divino inscreve a letra de logo as palavras regeneração, amor e misericórdia, não é? Então, Emmanuel vai nos dizer assim: ok, haver a distinção entre aqueles que praticaram o vício e a virtude, mas ao mesmo tempo, como aguardar esses destinos que não podem ser alterados se Deus, se no dicionário divino as palavras regeneração, amor e misericórdia são escritas com letras tão grandes e tão belas? Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que ele mesmo, de sua parte, se desesperaria? Glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? O selvagem que haja eliminado os seus semelhantes a flechadas, teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado que extermina o próximo à metralhadora? Olha lá, gente. Então, as análises começam amplas e depois elas vão indo ao foco, não é? Então, a pergunta é: como comparar circunstâncias tão diferentes, né? Então, como classificar da mesma forma seres que tiveram oportunidades tão diversas? Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança infindável,
tão somente pelo batismo simbólico ou graças a tardio arrependimento no leito de morte? Olha lá, ele vai abranger um outro aspecto. Ou seja, será que a pessoa, pelo simples fato, como nós já falamos, da adesão a este ou aquele grupo religioso, já estaria catalogada a um paraíso de bem-aventuranças eternas? Ou se depois de uma vida dissoluta, uma vida cheia de complicações, no último momento, no seu leito de morte, a pessoa vier ter um arrependimento, vier, eu creio, tudo, aquilo apaga tudo que se passou e a pessoa realmente vai ter direito a uma felicidade a que não fez jus? A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de artifício, ou seja, Deus não está sujeito àquilo que nós pensamos para a nossa própria comodidade, né, gente? Porque fica tudo mais fácil quando você esquece a lei do merecimento. E se mera obra de arte humana, cujo termo é a bolorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada, que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias imarcessíveis? Vamos ver o que significa imarcessível, gente. Vou até olhar aqui no Google, porque eu não sei o que é imarcessível. Tem aqui essa palavra de Emmanuel que eu devia ter olhado antes. Impossível de corromper, não é? Então, Emmanuel compara, gente, se uma obra de arte que a pessoa vai se dedicar, e muitas vezes o destino é um museu bolorento, como ele usa o termo, ela exige tanto trabalho, o que dirá da nossa alma, né? Como nós atrelarmos o progresso, a evolução, a alguns simples momentos, lampejos que nós tivemos de bem e de verdade, quando a evolução nos acena com um caminho tão longo a percorrer e tão belo que é essa graça de sermos espíritos imortais. Então, Emmanuel, gente, vai, como sempre, contundente, usando questionamentos aí bastante pertinentes para nós raciocinarmos. A ideia dele é fazer a gente raciocinar. Como tratar todo mundo da mesma forma quando as pessoas têm educações diferentes, oportunidades diferentes, circunstâncias diferentes, não é? Pela simples adesão a este ou aquele grupo religioso, não pode ser. A esta ou aquela prática, não pode ser. O que está em jogo aí sempre é quanto que nós construímos de espiritualidade nós mesmos. Um grande abraço para vocês, excelente terça-feira. Amanhã a gente retorna com essa profunda lição do Espírito Emmanuel através da mediunidade do Chico. Até lá!